Falaremos hoje do encontro que vai ter lugar na próxima quarta-feira entre Joe Biden e Vladimir Putin na Suíça. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal, coloquem gosto e ouçam até ao fim. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura na Rádio Transforma. Na próxima quarta-feira e na neutral Suíça, Joe Biden e Vladimir Putin vão encontrar-se pela primeira vez desde há 10 anos. Eles tinham-se encontrado na sequência de tentativas de negociação iniciadas por Barack Obama, quando Biden era vice-presidente dos Estados Unidos da América, vice-presidente Obama. Tinham-se encontrado em 2011, iniciaram-se negociações que começaram a produzir frutos. No entanto, em 2014, com a anexação da Crimeia levada a cabo pela Rússia, essas conversações foram completamente interrompidas. E então temos agora o reiniciar dessas negociações. De certo modo, é uma aceitação por parte dos Estados Unidos da América do status quo na Crimeia e na própria Ucrânia. Provavelmente aquilo que se irá discutir é, em primeiro lugar, a situação da Bielorrússia. É óbvio, como tem demonstrado a história, que a Bielorrússia é um país tampão muito importante para a Rússia e que, portanto, a Rússia não quer deixar cair na área de influência da NATO, porque, extinta a União Soviética, acabou-se com o Pacto de Varsóvia, mas a NATO, que supostamente tinha sido construída para combater o Pacto de Varsóvia, acabou por se manter, mesmo depois de posto fim ao Pacto de Varsóvia. É óbvio que a Rússia tem receios importantes porque, ao contrário do que sucedeu com o Pacto de Varsóvia, a NATO manteve não só a sua atividade no Atlântico Norte, que era a área de atuação, mas inclusivamente alargou a sua atividade para o Afeganistão, para o Iraque e para a Síria, numa tentativa de envolver a Rússia num anel de contenção. É óbvio que a Rússia não aceita que a Bielorrússia caia na área de influência da NATO, como sucedeu com a Ucrânia. Portanto, o que eles vão discutir é essencialmente a posição da Bielorrússia. Mas irão discutir outras questões, nomeadamente a interferência de hackers russos nos sistemas informáticos americanos, que levaram à interferência dos russos na eleição anterior, na eleição de Trump, favorecendo a eleição de Trump. Sistematicamente, os russos têm invadido os sistemas informáticos americanos e isso vai ser discutido. Vai ser discutida a liberdade, nomeadamente a liberdade de imprensa e de expressão. É óbvio que a liberdade de expressão é quase uma força de expressão na Rússia. Mas os russos atiram para cima dos americanos, e atiram muito bem, o apoio que a América tem dado a gente que é absolutamente contrária à liberdade e que utiliza o assassínio e o esquartejamento como sucedeu com Jamal Khashoggi, que é a Arábia Saudita. Parece que há dois pesos e duas medidas para os Estados Unidos da América. Por um lado, querem a liberdade na Bielorrússia, por outro lado, aceitam que a Arábia Saudita mande esquartejar aqueles que se lhe opõem. É óbvio que isso vai ser lançado na cara dos Estados Unidos da América. Por outro lado, vai ser lançado na cara, e é uma das questões que está a ser debatida também, é o prémio
a talibãs no Afeganistão que matem soldados americanos. Os Estados Unidos da América têm atacado muito a Rússia por premiar talibãs que matem soldados americanos na guerra do Afeganistão. Mas a verdade é que a América também não tem grandes credenciais a seu favor nesse aspecto. Porque, na realidade, aquilo que a América fez há uns anos atrás foi armar os talibãs para quando a Rússia ocupava o Afeganistão e havia um regime pró-russo ou pró-soviético no Afeganistão, foi o governo americano quem financiou os talibãs para matarem os russos. No fundo, aquilo que eles são é tudo, como se diz em bom português, é tudo a mesma tralha. É tudo gente repugnante. E Putin tem uma história no KGB, transitou em 99 da KGB para a governação em Moscou levada por Boris Yeltsin e desde então, através de vários expedientes, tem-se mantido eternamente no poder, porque ele é realmente o poder na Rússia. Um poder ditatorial na realidade, que elimina os seus adversários através dos meios, não os quarteja, mas através dos meios subreptícios, nomeadamente do envenenamento e outros, acaba por eliminar adversários. Por outro lado, Biden faz parte de uma equipa. Ele tem estado profundamente ligado aos negócios estrangeiros, à política externa dos Estados Unidos da América nos últimos 50 anos. É um diplomata, no fundo é um diplomata muito experiente, conhece a fundo a realidade da Rússia atual como conhecia já a da União Soviética e, portanto, é gente que conhece muito bem o passado uns dos outros e o que é que uns e outros querem. Biden está em condições mentais deficientes, em condições mentais e físicas deficientes, mas Putin, pelo contrário, está numa situação de pleno poder das suas faculdades e de pleno domínio. No fundo, há uma situação desigual. Biden tem a seu lado gente, nomeadamente muito mais jovem, nomeadamente o secretário de Estado, Antony Blinken, que numa reunião, ainda não há muito tempo, no Alasca, teve uma atitude extremamente agressiva para com a China. Vamos a ver o que é que vai suceder agora na Suíça. Se esta reunião não será tão agressiva como a que sucedeu no Alasca com os representantes chineses. Agora, há ali uma atitude diferente entre um e outro. Enquanto que Putin, na última reunião que teve com Biden, olhou olhos nos olhos e disse que lhe parecia que Biden era uma pessoa que podia ser confiável. Biden, pelo contrário, desviou o olhar e disse que a reunião tinha sido produtiva. Isto é, no fundo, disse que não confiava em Putin. E, na verdade, ambos tinham razão para não confiarem um no outro, e é óbvio que Putin não confiava nada em Biden e Biden não confiava nada como não confia em Putin, porque são ambos cínicos e exercem o poder e alcançaram o poder de forma cínica. Agora, para além desses conflitos da aparente defesa da democracia, da liberdade, que em grande parte são figuras de estilo quer para um, quer para o outro, porque apoiam regimes repressivos tanto de um lado como do outro, e no caso da Rússia o próprio regime interno é altamente repressivo, no caso dos Estados Unidos também é altamente repressivo contra minorias, nomeadamente as minorias negras, que aparentemente vivem a liberdade, mas que são reprimidas pelo sistema americano, que não têm possibilidade de ascenderem na escala social e, portanto, o regime americano é igualmente repressivo, embora uma repressão mais soft do que aquela que é levada a cabo na Rússia. Mas há, no fundo, por detrás da reunião entre os representantes, os supremos representantes dos dois países, há, no fundo, duas
potências importantes que estão por trás dessa reunião. E são, obviamente, por um lado a Europa, por outro lado a China. Efetivamente, Biden sabe que o verdadeiro inimigo, o verdadeiro adversário da América neste momento não é a Rússia. A Rússia não tem capacidade tecnológica, não tem população suficiente, nem um desenvolvimento suficiente para competir diretamente com os Estados Unidos. Pode competir com a Europa, embora tendo dificuldades em competir em termos económicos. Mas há, por parte da Europa, um receio de uma dominação militar da Rússia sobre os países da União Europeia. E aí a NATO e os Estados Unidos têm um papel de defesa importante, de solidariedade com a Europa, para impedir que a Europa e a União Europeia particularmente caia na órbita agressiva da Rússia. Para isso também é necessário que a NATO e a União Europeia não queiram elas próprias levar a cabo uma política agressiva que possa pôr a Rússia e a segurança da Rússia em causa. Na verdade, a Europa era todo o interesse em ter a Rússia do seu lado. A Europa e a Rússia têm a mesma cultura. A cultura russa é uma cultura profundamente europeia. E seria importante que os dirigentes europeus e até o próprio Biden e os Estados Unidos da América percebessem que toda a cultura russa é uma cultura essencialmente europeia e que há todo o interesse em a Rússia se democratizar e se integrar, de certo modo, até como parceiro da própria União Europeia e como parceiro dos Estados Unidos da América. Porque, na realidade, o grande adversário da Europa e dos Estados Unidos da América é a China. A China, um país ditatorial, profundamente ditatorial, com dirigentes extremamente capazes, extremamente competentes e dos quais quem ama a liberdade deve ter medo. Era importante que Biden e a União Europeia, a Europa de um modo geral, e a NATO também, percebessem isso e que não levassem a cabo guerras insanes como aquela que sucedeu no Afeganistão, como aquela que sucedeu posteriormente no Iraque e, ultimamente, e ainda está a acontecer, na Síria. É óbvio que a Rússia não permitiria nunca que a Síria, que constitui uma zona de defesa estratégica relativamente à Rússia, a Rússia nunca permitiria que a Europa interferisse na Síria. Há ali uma outra questão que é a posição de Israel, mas tem que se encontrar um ponto de equilíbrio e Biden tem que encontrar com o novo poder em Israel um ponto de equilíbrio para que a Rússia se sinta segura e Israel tenha também um mínimo de segurança sem esquecer os direitos dos palestinianos a uma pátria, a uma dignidade, a uma vida digna que Israel lhes tem negado. Há aqui um conjunto de fatores que Biden vai certamente discutir com Putin e esperamos que quer um, quer outro, tenha a lucidez de perceber que eles têm muito, muito em comum. Repare-se que a Rússia em tempo já teve conflitos com a China. A China de Mao Tse-tung e a União Soviética no tempo de Leonid Brezhnev. Esse conflito está a ser ultrapassado, mas não está completamente apagado. A cultura chinesa é uma cultura muito diferente da cultura ocidental, que é também a cultura russa, e, portanto, certamente que a China, que por si só é cerca de um quinto, já praticamente um quinto da população mundial, a China que tem neste momento a maior economia mundial em termos de paridade do poder de compra, a China que mostra um comportamento extremamente agressivo, não só em termos económicos, mas que começa a ser agressivo em termos militares, como demonstram as ameaças a Taiwan e aquilo que está a suceder em Hong Kong e até Macau, contrário aos compromissos
que a China assumiu quando Macau e Hong Kong entraram na sua órbita novamente e foram desanexadas primeiro Hong Kong da Grã-Bretanha e depois Macau de Portugal. Os compromissos de manutenção da liberdade, das liberdades, não foram cumpridos por parte da China e nós percebemos que a China é um perigo para a liberdade a nível mundial. Claro que o Ocidente é também muito desrespeitador da liberdade. Já repetimos os casos do apoio que dá a um regime criminoso e completamente obscurantista da Arábia Saudita, que inclusivamente arma, ao contrário do que eles dizem, o Estado Islâmico na Síria e no Iraque foi todo ele armado pela NATO e por Israel, que sustentam regimes fantoches que são obscurantistas e que são fanáticos, inclusivamente, como sucede com o Estado Islâmico, que eles percebam que o cinismo a longo prazo não compensa e que, portanto, eles próprios têm que perceber até que ponto é que há que alterar os regimes ocidentais no sentido de que a riqueza que eles produzem, que é imensa, não se concentre cada vez mais num reduzido número de pessoas. Repare-se que soube-se agora algo de absolutamente, já sabia, mas veio agora a notícia de algo absolutamente pornográfico. Pornográfico é o termo, porque os mais ricos dos Estados Unidos da América, Zuckerberg, do género Zuckerberg e Warren Buffett e esses, ou não pagam impostos nenhuns, não têm pago impostos nos últimos 10 anos, ou pagam ridicularias caso de 0,5% dos seus rendimentos. É algo de absolutamente pornográfico e até o próprio Warren Buffett exclamou que era inacreditável, ele próprio diz que não aceitava, que a sua empregada pagasse impostos e ele não pagasse. O regime americano, sobretudo com esse louco chamado Trump e esse verdadeiro bandido chamado Trump, levou os Estados Unidos a esta situação em que os ricos, os verdadeiramente ricos, não pagam impostos nenhuns e as classes médias e os mais baixos é que pagam impostos. Enquanto este tipo de sociedade permanecer nos Estados Unidos da América e de um modo menos acentuado na Europa, não assiste nem aos Estados Unidos da América, nem à Europa razão para esgrimirem as bandeiras da liberdade e da justiça frente quer à Rússia, quer à China. Por outro lado, os próprios Estados Unidos da América têm tratado a América Central e a América do Sul como seus verdadeiros quintais, em que eles têm autênticos escravos, em que tudo funciona em seu favor, em todos os regimes trabalham para os Estados Unidos da América, para as empresas americanas que exploram a América do Sul, particularmente o Brasil, de uma maneira escandalosa e que põem e dispõem de regimes tal como eles querem. O próprio Biden foi altamente responsável pela destituição de Dilma Rousseff e pela chegada ao poder deste escroque repugnante e ignorante que é Jair Bolsonaro. E enquanto os Estados Unidos continuarem este tipo de políticas, os Estados Unidos não vão ter rosto para enfrentar as políticas militarmente agressivas da China e da Rússia. Esperamos que Biden perceba isso e que leve um novo rosto dos Estados Unidos e da própria Europa a essas negociações com a Rússia para depois negociar numa outra fase, porque este encontro com a Rússia é apenas preparatório de um futuro encontro com a China, para que o mundo possa ser, pelo menos, um lugar seguro, um lugar de paz, onde os confrontos
como aqueles que ainda sucedem em muitas partes do mundo. Estamos a pensar na Síria, estamos a pensar no Iémen, noutras partes do mundo, que no fundo são confrontos de interesses, confrontos estratégicos, para que o mundo seja um lugar de paz e um lugar de seguro, um mundo seja um lugar onde todos os homens possam viver com o mínimo de dignidade, porque a riqueza mundial, se minimamente dividida, distribuída, podia fazer com que toda a humanidade vivesse com dignidade, com justiça, e que o mundo fosse um lugar seguro e justo para todos os homens. Esperamos que os dois líderes tenham o mínimo de lucidez para contribuírem para uma melhoria das condições de todos os seres humanos e que o mundo seja cada vez um lugar mais seguro e mais justo. E com isto despeço-me com amizade, até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e coloquem gosto.